A paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui relatar um sonho que o Senhor me mostrou, que me chamou bastante atenção. E eu creio, irmãos, que a nossa partida daqui dessa terra está muito próxima, porque Jesus está vindo arrebatar sua igreja, está vindo buscar seus escolhidos, e acredito que a nossa carreira está findando aqui nesta terra. A carreira dos santos está findando. E quando a nossa carreira findar, o Senhor Jesus vai vir e vai nos levar para a glória, para casa. O sonho que eu sonhei me chamou a atenção, né, por alguns detalhes que depois eu fiquei meditando, que tudo contribui sim para o que nós estamos vivendo e para a nossa partida daqui dessa terra. Eu estava em um determinado lugar e nesse lugar onde eu estava era uma estrada. E daí eu estava andando nessa estrada e junto comigo eu me lembro que tinha uma irmã minha mesmo, de sangue. E a minha irmã, ela estava andando na mesma estrada, só que ela ficava mais para trás e eu andava mais na frente. Eu não me lembro se eu estava de carro, não me lembro muito bem, mas eu ia andando mais na frente. E aí eu ficava preocupada com ela, que ficava mais para trás. E na estrada tinha umas pessoas que estavam perseguindo ela, a minha irmã. E eu pensava assim, se ela ficar para trás, é perigoso dessas pessoas pegarem ela, não sei o que eles poderão fazer com ela. E daí eu ficava andando e sempre olhando para trás para ver se eu via ela. E sempre eu via. E eu falava, graças a Deus que ela ainda está ali, não aconteceu nada. E eu andava. E da maneira que eu ia andando bem mais rápido, bem mais rápido, bem mais rápido. Me lembro se eu estava de a pé ou se era em algum veículo, eu me lembro que eu estava andando bem mais rápido. E eu andava. E quando eu chegava em um determinado lugar, a estrada estava cercada de inimigos. Eram umas pessoas que estavam impedindo da gente passar. E daí, quando eu ia me aproximando daquelas pessoas elas vinham na minha direção para impedir de eu passar. E de longe eu começava a falar, Jesus, Jesus. E eu gritava o nome de Jesus, e o nome de Jesus eu ia gritando mais alto, Jesus, 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 como se eu falasse, Jesus me socorre, Jesus me ajuda. Mas eu falava só Jesus. E eu falava Jesus, Jesus, gritava e gritando bem mais alto o nome Jesus. E daí eu ia rompendo, eu ia passando, e aquelas pessoas iam se afastando. Quando eu chamava o nome de Jesus, aquelas pessoas iam se afastando. E eu ia rompendo e eu ia passando, até que passei. E a gente estava indo a um lugar onde a gente ia pegar um ônibus, né, onde o ônibus ia passar e a gente ia entrar no ônibus para ir embora. E esse lugar era como se fosse um terminal de ônibus. E daí, quando eu passava desses inimigos, eu chegava no terminal, aonde o ônibus ia passar, e aonde o ônibus ia passar, e eu ia pegar esse ônibus para mim ir embora. E eu chegava lá, eu me lembro que eu chegava, e daí eu não via minha irmã, e daí depois eu lembro que eu olhava e minha irmã também tinha chegado, e eu perguntava para ela se ela tinha, certamente era passagem, eu me lembro que era tipo um papel, um bilhete, e daí eu ficava falando para ela, você tem que arrumar logo esse papel, porque o próximo ônibus é o nosso. Olha, irmão, isso me chamou muita atenção. O próximo ônibus é o nosso. E o próximo ônibus era o nosso, né? O ônibus que a gente tinha que pegar para ir embora. E eu perguntava à moça, fora se a gente perder esse ônibus, tem outro? Ela falava assim, tem outro, mas é 8 horas da noite. E esse era como se fosse de 5 da tarde. E aí eu falava, não pode perder o ônibus, esse da agora, porque senão a gente vai viajar muito tarde. Olha só, irmão, me chamou muita atenção, viajar muito tarde, né? E o ônibus era aquele. Esse era o próximo ônibus, que era o nosso, que a gente ia pegar para viajar.
Irmãos, isso aponta para a nossa saída daqui dessa terra. E quando eu acordei, eu fiquei meditando, e eu meditava e acredito sim que a nossa partida dessa terra está muito próxima. E o ônibus é o escape que o Senhor Jesus vai nos mandar, que é o arrebatamento da igreja. O ônibus vai passar. E nós temos que estar preparados. Não temos que tirar passagem, já temos que estar com a passagem na mão. Porque se formos tirar passagem, nós vamos perder esse ônibus. E nós vamos ficar para o próximo ônibus. E o próximo ônibus vai ser muito tarde, que é o ônibus que vai vir tarde. E nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer. E quem ficar, vai ficar para o próximo ônibus, né? Que vai ser com muito sofrimento, muita luta. Porque vão ficar para a grande tribulação, né? Então, o ônibus é esse. Esse próximo ônibus é o nosso. O ônibus em que nós vamos partir. O ônibus em que nós vamos entrar nele para irmos, para viajarmos, para irmos para o lugar em que está nos aguardando, que é o céu, que é a nossa morada que o Senhor Jesus vai preparar. E a nossa fuga daqui dessa terra está muito próxima. E o Senhor mostrava que quando eu ia chegando naquele lugar para pegar aquele ônibus, tinha inimigos impedindo. Nós sabemos que os nossos inimigos estão impedindo, sim, de nós ir morar no céu, de nós entrar no ônibus, né? De nós pegarmos o ônibus, que é o arrebatamento, de nós ir no arrebatamento. Nós sabemos que tem muitos inimigos, né, impedindo a nossa entrada, né, no ônibus, a nossa viagem. Ainda tem aquelas pessoas, né, irmãos, que nós tentamos ajudar, aquelas pessoas que estão no meio do caminho, e nós olhamos para elas e ficamos com medo delas perder também, né? Perder também a viagem, perder o arrebatamento. Então nós lutamos com essas pessoas, oramos com essas pessoas. Então acredito que essa minha irmã significa pessoas que a gente está lutando para também ir no arrebatamento da igreja, e que eles estão tranquilos, não estão vendo a proximidade, né, do que está acontecendo, que é o arrebatamento da igreja. Então, essas pessoas, nós estamos lutando com elas, e nós temos que ter cuidado para nós não perder o arrebatamento da igreja por causa dessas pessoas. Que nós lutamos, e às vezes nós não vemos nada. E elas não se esforçam, né, para poder também estar se avexando os passos para também estar pegando, né, essa viagem, esse ônibus, para também estar indo no arrebatamento. Então, nós não podemos nos embaraçar muito com essas pessoas, porque nós corremos o risco de também nós ficarmos por conta dessas pessoas. Porque às vezes nós lutamos por elas, e nós vemos que elas não estão se esforçando, às vezes não estão nem aí, né? Estão, como dizer, andando mais tipo assim, se der bem, se não der, né? Muitas pessoas estão assim. Então, nós não podemos embaraçar, porque o Senhor, esse sonho, me deu entendimento que se nós ficarmos embaraçados com certas pessoas, nós também corremos o risco de ficar, porque dali eu ficava naquela estrada, né, ali no sonho, olhando e com medo de perder, né, minha irmã, com medo dela não chegar. Então ali eu ia perder o meu horário, né? Ia perder o ônibus. Mas aí no sonho eu andava na frente, era bem mais rápido e eu chegava. E depois ela chegava por último. E quando ela chegava por último, eu ficava preocupada porque ela não tinha um bilhete, né? Tipo, a passagem, não sei, mas pra mim eu chamava de bilhete. Então eu falava assim, nós temos que arrumar logo. Porque se nós ficarmos aqui para arrumar o bilhete, nós vamos perder o ônibus que nós vamos entrar, que nós vamos viajar. Que o nosso ônibus é o próximo ônibus. Então, se nós perder esse ônibus, nós vamos ficar para o ônibus que vai tardar. Então, é isso, meus irmãos. Vamos ter muito cuidado para nós não ficarmos embaraçados com pessoas, né? Que às vezes nós lutamos, e às vezes eles não querem, né? Eles ficam embaraçando, né? Fica ali enrolando. E às vezes nós podemos, e aí corre o risco de nós também ficarmos, né, por causa dessas pessoas. Então fica aí um alerta para todos nós. Vamos lutar, mas se não der de nós levar essas pessoas, elas vão ter que ficar. Porque nós já estamos preparados. No sonho eu já estava preparada, eu já estava preparada para entrar naquele ônibus. Então,
Eu estava preocupada com a minha irmã, que talvez não poderia entrar, né? Então, assim, nós que estamos preparados, não vamos perder o foco, vamos seguir em diante, vamos seguir, né, a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso caminho. E o nosso ônibus é o próximo ônibus. Assim, eu vi, né, aquele sonho que eu acredito que é um despertamento para todos nós. O próximo ônibus é o nosso. E nós vamos. E nós vamos. E o ônibus vai passar, está passando. Ele está chegando. E nós vamos. E a nossa partida está breve, está perto. Nós vamos sair deste mundo para a nossa morada, para a nossa cidade celestial, para a casa que o Senhor foi nos preparar. E é muito breve. Que Deus possa nos abençoar cada dia e nos alertar. Fica aí um alerta para todos nós. Não desanime, o ônibus está passando, o ônibus está chegando. Calma que o ônibus está chegando, estamos indo para casa. Amém? Que Deus possa nos abençoar.